Investir não vai te deixar rico. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Para te provar na prática que investimento não vai te deixar rico, eu trouxe essa planilha aqui, que é basicamente a gente faz a nossa simulação de patrimônio acumulado ao longo dos anos. E também eu trouxe 4 simulações com investidores. Investidor A, investidor B, investidor C, investidor D, que eu vou mostrar aqui para vocês por que investir não vai te deixar rico. Para o pessoal que está falando progresso, se é economia do canal, já sabe, né? Investidor de topo, já deixa aquele like maroto na confiança para vir conteúdo porrada. Se você não é investidor de topo, guarda o like, guarda a descrição quando você aprender alguma coisa nova. Aí você já sabe, né? Aí você volta aqui e deixa o like, que é muito importante. Então vamos trocar uma ideia sobre isso hoje. É unânime, ou pelo menos eu acredito que seja unânime entre todos os investidores, atingir a sua independência financeira. E obviamente que no meio do caminho você vai se deparar ali com seus objetivos, que esses sim são individuais. Eu tô falando de uma viagem que você queira, comprar um bem, bom, você já entendeu, por aí vai, né? No final do dia, o real objetivo mesmo do investidor é ter uma independência financeira para poder ter o que eu falo de liberdade, para você conseguir desfrutar, seja sob a rádio de tempo, geográfica, financeira, para você realmente conseguir fazer o que você quer da forma que você quer, no tempo que você quer. E um dos grandes caminhos que a gente tem para alcançar essa liberdade é através do acúmulo de patrimônio, é de você juntar patrimônio, que é a famosa poupança, é o ato de você poupar. Não a poupança investimento, a poupança poupar, tá? O ato de poupar. Poupar, né, o dinheiro todos os meses vai te levar à tua construção patrimonial. Ou seja, você vai ter patrimônio a longo prazo, é isso. Só que você poupar ele, o famoso guardar embaixo do colchão ou deixar na sua conta bancária, por si só não é das maneiras mais eficientes. Se você já investiu aqui no topo, você já sabe que a inflação corrompe o teu poder de compra ao longo do tempo. E, consequentemente, esse dinheiro parado vira um dinheiro perdido e você acaba perdendo o seu patrimônio com o passar dos anos. Dito isso, você só poupar não é o suficiente. Aí é que entra os investimentos. Através das aplicações financeiras, a gente vai conseguir exponenciar, a gente vai crescer o teu patrimônio, ou seja, vai multiplicar ele ao longo dos anos. O grande ponto-chave que a gente tem aqui é que muitas pessoas acham que você vai enriquecer só com os investimentos. Só que as pessoas nesse ponto acabam esquecendo o ponto atrás, um passo antes. Qual seria esse ponto antes? Você só investe, você só acumula mais patrimônio se você tem dinheiro. Pare e pense, se você não faz aporte nenhum, não vai surgir dinheiro nos seus investimentos. E para você ter aporte, você começou trabalhando, porque trabalho vai te gerar a tua renda, na tua renda você separa uma parte dessa renda e você aporta. Então, antes da gente falar de investimento, o passo primordial é o trabalho. A partir do trabalho, ele sim é que vai fazer você começar a acumular patrimônio. O que eu costumo dizer para os meus alunos é que os investimentos, ele não vai te deixar rico. O que vai te deixar rico é o teu trabalho. Porque sem o trabalho, você não tem investimento. Entendeu o ponto? Então, você precisa trabalhar para você ter renda para virar investimento. Pedro, e onde é que os investimentos entram nessa conta? O investimento ele vai multiplicar o fruto do seu trabalho. Então, se você for lá todo mês, você poupou R$ 1.000, poupei mil, no final de um ano você vai ter 12 mil. E você pode fazer a mesma coisa no outro ano. Você vai ter 24 mil. E no outro ano, 36 mil. Poupar por si só, você acumula sim patrimônio. Principalmente no curto prazo, que aí você consegue ver o acúmulo muito maior desse dinheiro, né? Os aportes. Só que o grande lance aqui, a grande sacada, é que vocês entendam que o investimento, ele multiplica, ele exponencia o fruto do teu trabalho. Se você juntou R$ 1.000 todos os meses em um ano, como eu havia dito, vai ter 12 mil. Se a gente coloca ali uma taxa de 20% em cima disso, a gente está falando de 12.240. Uma taxa de 20%, é muito. Estou te exemplificando para que você possa entender e ficar mais claro. E no outro ano, quando você juntar mais 12 mil, o valor que vai render não vai ser em cima de 24 mil. Vai ser em cima de tudo que você juntou no primeiro ano, mais os juros desse primeiro ano, junto com o valor dos aportes do segundo ano. Então note que os juros compostos nesse momento vai multiplicar o teu valor que já está lá investido. Então é uma coisa pouco sexy de se dizer, e olha que eu trabalho com investimentos, olha que eu deveria ser a primeira pessoa que está falando, investimento vai te deixar rico. Não, investimento não vai te deixar rico. Investimento multiplica o valor que você vem do seu trabalho. Então, é muito importante que no seu trabalho você foque sempre em ganhar mais. Porque quanto mais você ganha na teoria, você deveria aportar mais. Eu falo deveria porque muitos de vocês não fazem isso. Quanto mais ganha, mais gasta, né? Via de regra é isso que acontece. Então, o ponto-chave é, cara, se você aporta ali R$ 300 por mês, 150, R$ 100 por mês, o teu processo de acúmulo patrimonial, ele vai demorar mais. O grande ponto-chave é você entender que você tem que focar principalmente nos primórdios, no início, em ganhar mais para aumentar os seus aportes. Você tem que sim focar em aumentar o valor que você está destinando aos seus investimentos. E aí tem diversas formas. Ou você ganha mais, ou você corta gastos. O grande lance que a gente já sabe aqui é que corta gastos é uma coisa que você realmente faz imediato, então assim, do dia para noite você corta os gastos, mas chega uma hora que você não consegue mais cortar gastos, uma hora já fica impossível você cortar gastos. Aí você tem que focar em ganhar mais.
Aí é o ponto-chave. Realmente você aumentar ou diversificar as fontes de renda que você tem. Até porque eu digo sempre que se você tem uma única fonte de renda em 2025, você está muito limitado. Você já deveria ter mais alguma fonte de renda. Esse aqui é o primeiro ponto. E aí eu quero voltar nessa tabela que eu mostrei no início do vídeo para vocês, das simulações dos investidores, tá? Investidor A, B, C e D. Eu separei basicamente entre o investidor base, que vai ser o nosso referencial, o investidor B, que ele vai aportar mais, o investidor C, que ele vai investir melhor, e o investidor D, que ele começou antes. Então, vamos lá às nossas premissas. Nosso investidor A, ele vai começar com R$0, vai fazer um aporte de R$1.000, vai investir por 5 anos ou 60 meses a uma taxa de 1,2% ao mês. Então, essas aqui são as nossas premissas para o investidor A. Se a gente vem na nossa tabelinha, a gente consegue ali a taxa, vamos colocar ali a taxa mensal de 1,2% ao mês, o valor inicial 0, ele faz um aporte de R$1.000 e ele vai aportar ali por 60 meses. No final do prazo, ó, patrimônio acumulado, ele vai ter ali ó, 88.182,92 centavos. Esse aqui vai ser o resultado do investidor A. Já o investidor B, ele é similar ao investidor A no aporte inicial, que é 0, só que ele faz aportes melhores. Ele faz um aporte de 3.000 por mês, ele investe no mesmo prazo e simplesmente a uma taxa de 1,2 também. Então, ele é basicamente o mesmo investidor A, só que ele consegue aportar mais. Então, ao invés de ser 1.000 por mês, ele consegue aportar 3.000. Então, note que o resultado dele já é bem melhor. Ele já consegue 264.548,76, tá? Então, esse aqui é o nosso investidor B, tá? Note que nesse caso aqui, o investidor B, ele tem quase 3 vezes mais patrimônio ao final dos mesmos 5 anos do que o investidor A. Isso porque ele também aportou 3 vezes mais, né? Então, ele realmente consegue ali um patrimônio 3 vezes maior. Já o investidor C é igual ao investidor A nesse aspecto, R$1.000 de aporte mensal, 0 de valor inicial, 5 anos. Só que ele é um cara que dedicou muito tempo ali por mês a investir, ele realmente se aprofundou bastante. Foi um cara que se dedicou mais aos investimentos. Ele consegue uma taxa de 1,6 ao mês. Pedro, isso é muito ou é pouco? Para vocês terem um nível de comparação, 1,2 ao mês equivale ali a 15,5 ao ano, tá? Então 15,5 ao ano é o rendimento do investidor A e do investidor B. Já uma taxa de 1,6 ao mês equivale a 21% ao ano. É um rendimento bem expressivo, tá? Você tem que se esforçar bastante ali para conseguir um retorno de 21% por um período mais extenso de tempo. Então, por mais que pareça pouco no mês, 0,4, no final de um ano faz uma diferença muito grande e, consequentemente, ao longo do tempo também. Vamos assumir essas premissas aqui. R$1.000, 60 meses, em vez de 1,4 ou 1,6. Nota ali que o valor final dele foi 101.087. 087,26, né? Tem uns centavos. Então, olha que do investidor A para o investidor C, a gente teve que ali ele se esforçar bem mais para conseguir um retorno de 1,6. No final do dia, esse dispêndio de tempo que ele usou para alocar mais investimento e ter um retorno maior, deu R$20.000 a mais. Então, nosso investidor C se esforçou, gastou mais tempo ali e tal, empenhou mais, e a diferença não foi nem tão mais significativa do que o investidor A, para ser bem honesto. Enquanto se ele tivesse gastado mais tempo em ganhar mais renda, ele poderia ter tido um retorno muito melhor, igual ao do investidor B. Só que agora, vamos falar do investidor D, que esse cara ali, ele é igual ao investidor A. Então, ó, 0 de valor inicial, aporta os mesmos R$1.000, só que em vez de ele começar no período de 5 anos, ele decidiu começar primeiro que todo mundo. Ele começou 5 anos antes. Então, ele investiu por 10 anos e ele tem ali uma taxa de retorno de 1,2. Assumindo essas premissas aqui, 1,2 de rendimento ao mês, R$1.000, no tempo de 10 anos, ou seja, 120 meses, a gente tem ali 268.574,07. E aí, como investidor D, notem que o retorno dele, começando 5 anos antes com o mesmo valor, foi ali o melhor retorno que a gente teve aqui, tá? Então, qual é o grande ponto para vocês entenderem os 4 primeiros investidores? Porque tem o investidor E que vocês vão ver. O que você precisa entender aqui? Que principalmente no curto prazo, nos 5 primeiros anos, aportar mais vai fazer muito mais diferença do que você buscar mais retorno. Então, nos primeiros anos, você aportar mais é muito mais relevante do que você ter mais taxa. Porque esse aumento de taxa, aquela curva exponencial, a famosa bola de neve que os investimentos te traz, leva mais tempo para acontecer. Vai ser depois de mais tempo. Então, no curto prazo, esse efeito dos juros compostos não consegue atuar da melhor forma possível. Então, numa questão de tempo mais curta, aportar mais é muito mais relevante do que o retorno que você consegue
consegue com seus objetivos. Para o investidor que aporta 100, 200, 300 reais, 400 reais, é muito mais interessante ele buscar maneiras de aumentar ainda mais o seu rendimento do que ficar focando em mais rentabilidade. Porque no curto prazo, essa rentabilidade não faz tanta diferença assim. Agora, eu queria criar com vocês, eu vou até criar aqui junto com vocês, é o investidor é. Pedro, o que é o investidor é? Ele é o que a gente vai chamar aqui de investidor ótimo. O que é que seria o investidor ótimo? É o investidor que vai começar com nada igual todo mundo. Ele vai aportar igual o investidor B, de 3 mil reais. Ele vai usar o tempo do investidor D, de 10 anos, e vai conseguir o retorno do investidor C. É o investidor ótimo, tá? Esse aqui é o investidor perfeito, é o que todo mundo busca como investidor. Então, ó, 3 mil reais de aporte e ele vai usar os 120 meses. Cara, é surreal, né? Mas vejam a diferença. 1.089.293,60. Olha como realmente fica muito mais expressivo o patrimônio final, porque o que importa para a gente que é investidor de longo prazo é patrimônio final. Olha só o quão mais expressivo é para o investidor se ao invés dele só aportasse mais, ou só de ter uma taxa melhor, uma rentabilidade melhor, ou só de dar mais tempo, se ele conseguisse otimizar as três variáveis. Ou seja, ele ser o melhor investidor possível. A gente sai de 268 mil, que era o que a gente tinha conseguido de melhor até agora, e pula para 1.089.000. Essa aqui é a importância de você entender a fórmula de juros compostos, que está aparecendo aqui na tela. Que montante final é o igual ao capital investido mais a taxa de juros elevada ao tempo. Note que o fator exponencial, o fator que deixa a curva crescer drasticamente, é o fator tempo. O fator tempo é o fator exponencial. Mas não é por causa disso que você vai abrir mão, você vai deixar de lado o fator rendimento e o fator aportes. Então, sim, você tem que melhorar seus aportes, tem que ter uma taxa de retorno melhor, mas tem que dar tempo ao tempo. E só para finalizar aqui, lembrem que para o investidor de longo prazo o que mais importa é patrimônio acumulado. Esqueça essa bagaça de dividendos se você não tem patrimônio suficiente para se aposentar. E aqui eu vou fazer junto com vocês na prática do porquê você deveria estar focando mais em acumular patrimônio do que dividendos se você não tem renda suficiente para viver de dividendos no momento. Imagina que a gente vai tirar um rendimento de 9% aqui, tá? 0,09 de cada um desses investidores, ou seja, 9% de cada um desses investidores. Se a gente fosse se aposentar com esses respectivos patrimônios, daria basicamente isso aqui por ano, tá? 9% ao ano. Pedro, por que 9% ao ano se eu consigo mais de rendimento? Porque lembre-se que se você pegar todo o seu rendimento e você usar ele como dividendo, não vai ficar nada para você reinvestir. E aí o seu patrimônio tende a acabar muito mais rápido. Então é muito importante você deixar uma margem da sua rentabilidade para reinvestir, até mesmo na fase de usufruto. Então na fase que você vai se aposentar, não é interessante você usar todo o seu rendimento para se aposentar. É interessante você usar uma parte para reinvestir. Então note que se a gente separa 9% ali ao ano, vai dar 7.900 para o investidor A, 23 mil para o B, 9 mil para o investidor C, 24 mil para o D e 98 mil para o E. E aí você vai pegar 4%, 3% disso e vai continuar reinvestindo. Agora, se eu fosse calcular a renda mensal disso, tá? Olha o quanto ficaria de renda mensal para cada um desses investidores. E aqui eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Aqui no objetivo não são os valores, é você entender o poder da escala de você otimizar as suas aplicações financeiras. Então, se você é um cara que é um investidor A e você quer se aposentar focando somente no cenário base, fazer o mínimo, é 660 por mês. Se você decide ser um investidor C e investir só melhor e não otimizar os outros pontos, 758. Agora, se você é o B e aporta mais, já melhora um pouquinho a situação, quase 2 mil por mês. Se você é o D que você começou antes, já melhora ainda mais um pouquinho a situação. Agora, se você é um investidor, que é um investidor topzera das galáxias, buy and hold raiz, que não é sardinha, investidor de topo, que dá like aqui no canal do YouTube, que se inscreve, cara, é 8 mil por mês de renda que você vai ter. Então, note que é o melhor cenário que a gente tem dentro desse exemplo aqui. E aí fica grande ponto. Mas, Pedro, como é que eu otimizo os meus resultados? Como é que eu aporto mais? Como é que eu tenho mais rentabilidade? Eu dou tempo ao tempo para ter um patrimônio como esse? Aí você já sabe, né? Clica no meu link aqui da descrição e se inscreve no IZT. E essa é a realidade de todos os investidores que fazem parte do IZT. Se você quiser ser mais um investidor de topo, vai no link da descrição e garante sua vaga dentro do IZT para você também se tornar um investidor E. E eu vou até mudar o nome do investidor E, que, cara, isso aqui não é investidor E, né? Isso aqui é um investidor IZT, tá?
Se você é investidor de topo, né, investidor IZT, já sabe, né? Você deixa aquele like lá no começo, muito grato. Se você não é investidor IZT e quer ser, vai no meu link na descrição, aprendeu alguma coisa nova aqui, já deixa o seu like, se inscreve no canal que é muito importante. O que você achou dessa análise que a gente fez aqui? Bota nos comentários. E é isso, é só o começo. Até o próximo vídeo.